mas gostaria de compartilhar um momento muito importante que marcou minha vida e que de certa forma vai ficar marcado na vida de cada pessoa que compartilha momentos importantes. E assim, algo que foi libertador para mim, que há um pouco menos de um ano eu recebi o diagnóstico do transtorno do espectro autista, do TEA, e foi assim, algo que foi para meu autoconhecimento, né? Foi para eu me conhecer melhor, quais são as minhas dificuldades, não só para mim, mas para meus pais também. E assim, quando eu era criança, meus pais já percebiam algo diferente assim em mim, né? Que eu não era uma criança de estar me socializando logo nos primeiros períodos da vida escolar. Eu tive um atraso na fala. Eu era uma criança que queria, de preferência, ficar sozinha assim na minha. Não era de estar saindo com amigos, com pessoas de fora. E até hoje sou assim. Eu preferia sair e até hoje é assim com tá saindo com meus pais, né, com as pessoas da minha família. Eu não sou aquela pessoa de ficar convidando amigo, né, para vir na minha casa, para ir visitar, né, mas e que aos poucos isso vai sendo superado. E assim, né, quando eu era criança também eu tinha sensibilidade a barulhos, tipo fogos de artifício, né, eu ficava muito agoniado, ficava nervoso. E meus pais se preocupavam muito comigo, assim, com o meu bem-estar, porque eu era uma criança, assim, muito insegura para fazer algo novo. Eu ficava ansioso, eu queria fazer as coisas do meu jeito, né? Que eu não queria que meus pais eles me ensinassem, mas eles ali, né? Sempre, cada dia mais me incentivando, eu aprendendo aos poucos, né? Apesar da minha dificuldade que eu tinha, que até hoje tenho, eu demoro assim um pouco para aprender as coisas, eu não aprendo assim rápido. E foi assim, né, que eu fui me desenvolvendo. Tinha muitas e muitas atividades do dia a dia, né, que eu precisava de um certo auxílio. Meus pais tinham que falar para mim, repetir mais de uma vez como eu tinha que fazer. E quando eu fazia, né, eu fazia ali, mas não com aquela autoconfiança, né, de que eu ia conseguir. Eu fazia assim, mas é com medo de errar. Quando eles perguntavam as coisas para mim, eu não queria dizer, eu tinha dificuldade assim em dizer aquilo que eu estava sentindo. Eu queria ficar calado, queria deixar de compartilhar aquele momento, e foi algo assim, né, de que desde criança, né, meus pais já imaginavam que fosse alguma coisa relacionada com autismo, mas naquele tempo não se ouvia falar de autismo quase. E eles não queriam admitir que fosse alguma coisa relacionada com TEA. E é algo assim, é bem interessante, né, de que meus pais percebiam em mim assim certos comportamentos, né, diante das pessoas, né, que eu até mesmo quando eu saía para os cantos, né, meus pais eles pediam assim, minha mãe inclusive, né, pedia para eu ficar assim tranquilo, e eu ficava assim assustado, né, quando via as pessoas, quando eu via alguém, por exemplo, né, assim, conhecido, né, minha mãe, ela falava com as pessoas e
Aí eu me incomodava por conta que minha mãe falava com todo mundo, todas as pessoas conhecidas que ela via e eu reclamava. E aquilo me incomodava muito, né? Eu dizia assim, poxa, por que a senhora fala com todo mundo, eu não falo com ninguém? Eu não falava, eu tinha uma certa timidez também na hora de falar com as pessoas, assim, eu ficava envergonhado, eu não queria falar com elas, né? Eu não era assim mesmo. E até hoje eu não sou de estar puxando assunto com pessoas de fora, eu fico na minha. Por exemplo, quando tem uma roda assim com várias pessoas, quando é nos momentos de reunião, por exemplo, eu fico na minha, fico sempre ao lado dos meus pais, ou então dos meus avós. Eu não sou aquela pessoa de iniciar e manter uma conversa fácil, assim, até mesmo de manter uma amizade, a pessoa que eu não conheço. Eu até converso um pouquinho, né? Assim, com pessoas que eu conheço, até mesmo com aquelas pessoas que eu nunca tinha visto antes, né? Que eu vejo pela primeira vez, só que eu não consigo manter aquela conversa, né? Nem aquela amizade. E foi algo muito importante, né? Assim, que aconteceu na minha vida, marcou que pode parecer não tão bom assim, mas que cada um de nós precisamos é sempre ter esses momentos de desabafo, porque é o momento de nós contarmos sobre o que está acontecendo com a gente. E também eu apresentava, né? Até hoje eu apresento assim comportamentos, movi movimentos assim repetitivos, sabe? De estar balançando as mãos, eu apresentar movimentos com os pés, né? De estar esfregando os pés um no outro, de estar batendo os pés, desde quando eu era criança, e de ficar regalando os olhos com as mãos e muitos outros movimentos que eu apresentava, que até hoje eu apresento. E o fato de meus pais eles terem ido atrás de um profissional para a investigação do TEA era algo que deveria ter sido feito há muito tempo, desde quando eu era criança, mas como eu falei, eu não tinha informação naquele tempo, há 20 anos atrás, 22, 24 anos atrás, como tem hoje, sobre o transtorno do espectro autista. E finalmente, no início do ano passado, eu comecei a minha avaliação com a neuropsicóloga e ela passou vários testes para mim durante 8 sessões, com duração de 50 minutos cada. Comecei a avaliação neuropsicológica em fevereiro e quando foi em abril do ano passado eu recebi o meu laudo e hoje estou com ele, graças a Deus. E também eu já estou fazendo a minha terapia hoje com a terapeuta ocupacional e que, se Deus quiser, eu vou melhorar mais a minha autonomia, melhorar mais a minha interação social, diminuir os comportamentos indesejados, que é isso que a terapia ocupacional ela atua nessa intervenção. E é isso, muito obrigado e boa noite.